12 vilões mais perigosos do Homem-Aranha. 1. Dr. Octopus. O Dr. Otto Octavius em diversas sagas e por bastante tempo se manteve mais como um tutor e um professor para o Peter Parker, trabalhando ao seu lado em laboratórios de tecnologia. Mas não foi com isso que ele fez seu nome no mercado de vilões. Ele aparece pela primeira vez lá no terceiro quadrinho do Homem-Aranha e foi mostrado a sua origem, com um acidente que ele sofreu enquanto estava usando suas garras, os seus tentáculos que marcaram sua imagem para sempre. E o que diferencia ele de outros vilões? Bom, a maior parte dos vilões do nosso Cabeça de Teia usam a força bruta ou poderes meio que sobrenaturais aí para lutar contra o herói. Só que o Dr. Octopus tem que usar a tecnologia e seu próprio cérebro a seu favor, para poder vencer o Aranha de várias maneiras diferentes. Se não fosse o seu intelecto superior, ele dificilmente iria travar uma boa luta contra qualquer herói, já que com um pouco de agilidade, daria para esquivar de suas garras e apagar o Doutor. 2. Mistério. Pouca gente sabe, mas o Mistério também é um vilão logo do início da jornada do Homem-Aranha. Ele apareceu no 13º quadrinho do Cabeça de Teia e já chegou causando na cidade, como ele gosta de fazer e já provou várias vezes. O vilão Quentin Beck funciona dentro da Marvel basicamente que nem um espantalho nas lutas contra o Batman, onde ele não tem poderes de verdade. Por isso, precisou criar algumas bugigangas aí para causar medo em quem aparecer na sua frente. Para isso, ele trabalha com o conceito da ilusão, criando hologramas para enganar os outros. O personagem tem uma longa experiência como dublê de cinema, então ele consegue usar essa experiência aí para enganar o Homem-Aranha e travar seus combates contra ele. O Mistério faz o Cabeça de Teia ficar meio que viajando e passeando por aí nas ilusões, até que consegue resolver tudo lá no finalzinho. Ao menos, o Mistério sempre arranja um tempo para bolar novas ilusões. Então o Peter Parker sabe que sempre vai haver um show inédito quando esbarrar com o Gwen. 3. Kraven. Se tem alguém que já pode entrar para a história por ter conseguido realizar a façanha de enterrar o Homem-Aranha ainda vivo, esse alguém é o Kraven, o Caçador, um homem completamente incansável e que vai perseguir a sua presa até que um dos dois acabe morto. Com ele, um dia é da caça e outra do caçador, como diz aquele velho ditado, né? A entrada desse vilão nas histórias em quadrinhos foi logo depois do Mistério, aparecendo na 15ª edição lá do gibi original do personagem. Mas, mesmo com tanto tempo de história, todo fã do mundo só consegue lembrar mesmo de um em específico, que é a última caçada de Kraven. Nessa trama, o Homem-Aranha estava usando seu traje preto, então já tinha um tom mais sério a todos os acontecimentos, né? Então logo Kraven chega caçando o Peter e conseguindo alcançar o Cabeça de Teia. Foi justamente aí que ele acertou um tiro de veneno no herói e fez todo aquele lance de enterrar ele vivo, deixando sua marca no mundo dos vilões. Ainda bem que o corpo do Homem-Aranha foi capaz de se livrar do veneno rapidamente e deixou ele sair do túmulo, né? Quase que como um zumbi mesmo. 4. Duende Verde. A parada mais interessante envolvendo o Duende Verde não é só suas lutas contra o Homem-Aranha, mas sim tudo o que acontece quando os dois estão sem seus uniformes. Isso porque o próprio Peter Parker tem uma forte relação com a família Osborn, dona das indústrias Oscorp, que é liderada justamente aí pelo Norman Osborn, né, o próprio Duende Verde. A maior vantagem de ser o Norman em si é que o Duende Verde tem uma quantidade quase ilimitada de dinheiro e um gigantesco arsenal tecnológico para criar suas armas para tentar acabar com o Homem-Aranha. É claro que ele não consegue, né, mas ao menos ele se esforça e gasta muito dinheiro para uma vez ou outra aí chegar perto da vitória. E um caso que mais prova que ele sempre vai levar as coisas para o lado pessoal é justamente quando ele colocou uma atriz geneticamente modificada para fingir ser a tia May e morrer, para deixar aí o Peter Parker triste, né? Nesse meio tempo, a verdadeira May Parker estava sendo mantida presa em cativeiro, sendo salva pelo Aranha posteriormente. Tudo isso sem contar também a morte da Gwen Stacy, né? Uma das coisas que mais abalou psicologicamente aí o nosso querido Peter Parker, né? O Duende Verde com certeza tem potencial para criar sagas cada vez maiores e melhores, com novos desafios para o Homem-Aranha enfrentar. 5. Venom. Tendo surgido completamente por culpa do próprio Peter, o personagem Venom foi um reflexo completamente cruel e das trevas, né, do simbionte que o Homem-Aranha acabou trazendo do espaço depois da saga Guerras Secretas, que se passou em parte aí em um planeta alienígena, justamente onde o bicho foi encontrado. Mesmo sendo um vilão clássico, o Venom veio bem depois de todos esses vilões anteriores, só aparecendo na edição 252 do gibi original aí do espetacular Homem-Aranha, lá nos anos 80, e se fosse qualquer um, poderia ter até se tornado um herói.
mas o hospedeiro ser o Ed Brock é o ponto mais importante de tudo. Isso porque o Brock tinha uma enorme rixa com o próprio Homem-Aranha, e com o Peter Parker também, pela questão dos dois serem fotógrafos. Então, ao ser consumido pelo simbionte preto, o Ed deixou a raiva tomar conta do seu corpo e começou uma briga sem fim contra o Cabeça de Teia, montando todo esse cenário de gato e rato, né? É claro que esse vilão ao longo do tempo já foi do bem e teve diversas versões, mas o principal e a que todo mundo ama é o clássico Venom, aquele grandão que quer acabar com a aranha custe o que custar. Bom, se bem que no cinema aí, né, a galera tá gostando de ver ele como um anti-herói, o protetor letal. Então tem diversas facetas aí o nosso querido Venom. 6. Carnificina. Mas se você não acha o Venom perturbado o suficiente, a gente também tem o vilão Carnificina, que é basicamente mais um derivado do simbionte preto, que surgiu em uma flor da prisão aí do Ed Brock. O Alien se uniu aí diretamente com o sangue do Cletus Cassidy, criando um novo vilão totalmente psicopata, que cria o caos sem ter um real propósito. Só que, assim como o Venom, o Carnificina também precisa de um hospedeiro forte e compatível para poder brilhar como ele brilha. Talvez se ele tivesse se grudado a um herói, o caso tivesse sido bem diferente, né? Com uma versão menos perturbada do simbionte vermelho. Quem sabe, até veríamos um herói Carnificina aí batendo em bandidos e salvando o dia. Uma das versões mais da horas e perturbadoras desse personagem foi a sua fusão com o Duende Verde Norman Osborn, que criou o Duende Vermelho, sendo capaz até de passar seus poderes para uma criança inocente, tornando ela aí meio que seu filho encapetado, né? Pronto para causar o caos na cidade. Agora, imagina se uma criança dessas não ganha o brinquedo que ela quer na loja, mano. Tá maluco? Vai tocar o terror no parquinho com certeza. 7. Duende Macabro. Olha, eu sei que o Duende Verde é o mais popular dos duendes, mas ele não é o único a infernizar a vida do Aranha, porque o Duende Macabro já provou algumas vezes que pode ser até mais louco que o Norman Osborn, tirando a vida aí de inocente só para chamar a atenção. Ele só foi aparecer pela primeira vez na edição 238 dos quadrinhos clássicos do Teioso, sendo até adaptado para o desenho animado alguns aninhos depois. Sua ideia original foi montada pelo estilista Roderick Kingsley, que queria ser apenas uma versão alternativa do Norman Osborn. Mas, com o passar dos anos, o manto foi passado e até mesmo o irmão gêmeo do Roderick chegou a ser o Duende Macabro, mas sem tanto sucesso aí quanto o anterior. O curioso é que até mesmo o amigo do Peter, né, o Ned Leeds, chegou a ser o personagem em alguns momentos na história. Ele definitivamente não era o melhor Duende Macabro que a gente poderia ver, mas com certeza foi um daqueles nomes que grudaram na cabeça dos leitores ao longo dos anos. 8. Morbius. O vilão Morbius, olhando assim rápido, pode parecer até mesmo só mais um personagem completamente genérico, sendo meio que um vampiro super forte e pronto. Mas, depois de ter sido apresentado lá na edição 101, ele foi criando seu espaço e estabelecendo seu nome ao longo dos anos. O principal diferencial do Morbius, além da sua sede insaciável por sangue humano, é a genial mente por trás de suas presas. Ao mesmo tempo que uma vez ou outra ele é só mais um vilão, de vez em quando o Morbius cria planos extremamente cruéis e terríveis, sendo até difícil para o Homem-Aranha entender tudo aquilo. Esse é um daqueles personagens que claramente merecem ter mais histórias e serem mais explorados nas páginas dos quadrinhos, expandindo suas tramas, seus pensamentos e até colocando ele como um vilão de vários heróis de uma só vez. E outra, tem filme do Morbius chegando por aí, né? Então acredito que o hype sobre o personagem vai aumentar bastante. 9. Chacal. Levando o nome de uma espécie de cachorro lá do continente africano, o vilão Chacal tem duas versões muito interessantes por motivos bem diferentes, mas ambas tendo surgido só após a sua aparição na edição de número 31 lá dos quadrinhos clássicos. A primeira versão era apenas um simples professor que acabou passando por diversos experimentos e se transformou em um monstro peludo, mantendo apenas a sua obsessão pela Gwen Stacy, que ficou em perigo constante na presença desse inimigo tão poderoso do Homem-Aranha. Já o segundo modelo do Chacal é nada mais nada menos do que o próprio Homem-Aranha. Mas calma, mano, deixa eu explicar melhor. Porque essa segunda versão do Chacal surgiu após o retorno do personagem Ben Reilly, que é um clone quase que perfeito aí do Peter Parker, né? Que chegou a ser o Homem-Aranha Escarlate por bastante tempo. Pra ser sincero, esse novo visual do vilão ficou bem mais interessante e estiloso, mesmo que o antigo, né, cheio de pelos e tudo mais, combine mais com toda a temática de vilões de zoológico que o Homem-Aranha tem. 10. Menções honrosas. Como não poderia faltar, temos mais alguns nomes interessantes de vilões que o Homem-Aranha enfrenta constantemente,
mas que talvez não tivessem pontos de histórias tão interessantes para render um item inteiro. Então vamos lá para menções honrosas do vídeo de hoje. Levando a medalha de bronze, nós temos o JJ Jameson, que além de ser um chefe muito chato para o Peter, já chegou até mesmo a contratar o Luke Cage para tentar acabar com a vida do Homem-Aranha. Isso sem nem mencionar que ele já ajudou na criação de robôs assassinos de Homens-Aranhas. E outra, o vilão Escorpião surgiu por conta de uma contratação também do próprio JJ Jameson, que queria pôr um fim na vida do Homem-Aranha. Então, mano, esse cara aí, ele já foi cruel quando ele quis, hein? Com a medalha de prata temos o Rhino, também chamado de Alexei, que é basicamente só um cara com poderes de rinoceronte, incluindo super força e tudo mais. Em alguns momentos, ele já até quase foi para o lado do bem, mas sempre tinha umas recaídas e fazia besteira novamente. E com a medalha de ouro, já que não poderia ser diferente, temos o Curt Connors, mais conhecido aí como Lagarto, um dos mais icônicos animais inimigos do Homem-Aranha. Mesmo sendo violento, é sempre interessante a questão dele querer voltar a ser só um homem normal, né, pra poder ficar e cuidar da sua família. Bom, eu acho que toda essa questão de vilões animais do Homem-Aranha poderiam entrar nessa parte de menções honrosas, cara. Mas se fosse falar de todos, o vídeo não acabava nunca. Quem sabe um dia, se vocês quiserem, a gente não faz um vídeo especial falando só desse zoológico de inimigos, né? Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais. Que espécie de idiota você pensa que eu sou, ah? Eu nunca o chamaria de idiota. Isso seria uma ofensa a todos os idiotas do mundo. Vou dar um jeito nele.